Olá, nós estamos no estudo de número 23 da série Creio e Sou, ensinado que espelha o Sermão do Monte de Jesus. Nós vimos no estudo anterior que nós devemos agir como Deus, especialmente em amor e graça, buscando fazer ao outro o que nós mesmos gostaríamos de receber, como Jesus nos ensinou aqui em Mateus 7,12, quando ele diz: tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. Nós vamos estudar o texto de Mateus 7, 13 e 14 e também o texto de Lucas 13, 22 a 24, que nos dá o contexto desta palavra de Jesus aqui em Mateus. Mateus 7, 13 a 14 nos diz, Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Nós vamos usar também aqui esse texto de Lucas 13, 22 a 24. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quais as lições do texto de Mateus e Lucas que nos apoia também bastante nesse contexto? Primeiro, entrar pela porta estreita é estar diante do Senhor. Veja que Jesus estava andando por cidades e aldeias e caminhando para Jerusalém, e o texto faz aqui um paradoxo entre alguém e o Senhor, não é? E é interessante o texto, no texto grego, ele vai mostrar que esse alguém faz uma pergunta, né? Lucas 12, 23, Senhor, são poucos os que são salvos? Então veja que há aqui um paradoxo interessante quando aquele alguém sem identificação ou sem nome é associado ao Senhor que se dirige, né? E veja que Jesus usa a palavra Kyrios, né? A ideia de supremacia, alguém que tem o poder supremo. Veja que o ensino entre os judeus, especialmente corroborado aqui pelos escribas, fariseus e sacerdotes, era que todo Israel seria salvo. E paradoxalmente Jesus, ele responde de maneira contrária. Ele diz que a salvação, ela não era nacionalista, mas a salvação era espiritual. Por isso é que os judeus estranhavam o ensinamento de Jesus. Para os judeus, a salvação vinha de todo Israel, era para todo Israel. No entanto, é necessário ir a Cristo, ter arrependimento e fé com a palavra de Deus mostra. E Paulo, quando vai tratar especialmente sobre o destino dos judeus em Romanos 9 a 11, nesses 3 capítulos, né? Nesses 4 capítulos, 9, 10, 11 e 12, né? Pode chegar ao 12 também. Paulo então vai dizer no Romanos 10, 12 e 13, ele diz: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E Paulo conclui dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, veja que entrar pela porta estreita é estar
diante do Senhor, não é? Esse Kyrios, né? Esse Senhor que tem todo o poder supremo. A segunda coisa entrar pela porta estreita é uma luta agonizante, não é? Veja que Lucas 13, 24, Jesus responde aquele perqueridor aos demais ouvintes, e Jesus diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita. E veja que ele usa o verbo esforçar-se aqui. E o texto, a palavra grega, o verbo grego agonizomai, né, que tem o significado de competir em Jogos Olímpicos com adversários, lutar, competir, lutar com dificuldades e perigos, esforçar-se com zelo extremo, agonizar-se, né? Quer dizer, a pessoa que vai lutar e lutar até a morte, mostrando Jesus que a luta que os crentes têm, os cristãos têm, é uma luta feroz contra os oponentes mais assim equipados e mais com estratégias que são usadas, né? E a Bíblia vai mostrar Satanás, por exemplo, que é aquele que luta contra os crentes. Há uma luta contra o pecado, contra o mundo, contra o próprio velho homem. William Hendrickson, quando comenta esse texto, ele diz que esforçar-se significa empregar todas as forças, fazer intenso esforço na luta contra todos os adversários. Então, entrar pela porta estreita é uma luta agonizante, né? É uma luta intensa, então não é uma rede espiritual como muitas pessoas pensam, né? Eu vou a Cristo, então agora eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Às vezes não. Crer em Cristo, aceitá-lo como seu Salvador, pode trazer muitas dificuldades. Embora você tenha a paz de Cristo, diferente do que o mundo pode dar, você pode ter dificuldades. Então é uma luta agonizante. E, em terceiro lugar, entrar pela porta estreita é estar diante do juízo inescapável de Deus. Possivelmente Jesus faça um paralelo com as festas nupciais que se realizavam na Palestina, especialmente à noite. Diz Maier que, se for essa a possibilidade, toda a casa era iluminada e tinha uma entrada em que se gozavam da luz, mas aos que era vedada a entrada, eles ficaram fora na obscuridade. Os convidados entravam por uma porta estreita, junto à qual ficava um porteiro, e que impedia que estranhos entrassem então na festa. Logo que todos os convidados entrassem, então fechava-se a porta e ficavam de fora todos aqueles que não fossem convidados então. E ainda que batessem, o porteiro não os deixava entrar. Lucas 13, de 24 a 30, Jesus mostra o juízo inescapável de Deus, isto é, a busca insana daqueles que viram a porta se fechar sobre si. Jesus diz em Lucas 13, 25 a 27, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós. Ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comias e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos os que praticam o mal. O diálogo é triste, sem dúvida, mas é interessante. Mostra a rejeição final dos que achavam que estavam salvos, mas que ficaram fora da porta e foram lançados fora. Lucas 13 ainda diz, versos 28 a 30, Jesus diz: ali haverá choro
e ranger de dentes, quando vocês virem a Abraão, a Isaque, a Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Riley, um bom ministro anglicano, ele diz que a nossa religião deve ser ativa e prática e fecunda de bens. Isto é precisamente o que muitas vezes falta na igreja cristã. Fala-se muito de intenções, de esperanças, de desejos, de sentimentos, de profissões. Seria melhor que se falasse mais a respeito de atos, de ações. Não é o servo que estiver desejando, e sim o servo que estiver fazendo, que Jesus chamará de bem-aventurados. Será que você já está pronto para entrar na porta estreita para as bodas do Cordeiro, ou você ficará do lado de fora, né, onde Jesus diz que ali haverá choro e ranger de dentes? Jesus nasceu para que ele viesse salvar o seu povo dos seus pecados. Nós somos pecadores e há uma só maneira de nós entrarmos por essa porta estreita. Primeiro é nos arrependendo de quem nós somos, de quem nós descendemos, de Adão, e trazemos o pecado mortal no nosso coração, na nossa vida, que nos separa de Deus, nos separa de nós mesmos, muitas vezes, das pessoas que estão à nossa volta. Mas quando nós colocamos Jesus no nosso coração, nós o aceitando como o nosso Salvador, aquele que nasceu para trazer vida, aquele que é o Senhor do Natal, o Senhor da Páscoa, o Senhor de todos os dias do ano, é aquele que veio mostrar que é possível entrar pela porta estreita, nos esforçando, aceitando Cristo como nosso suficiente Salvador e vivendo uma vida de santidade que ele exige, sem a qual ninguém verá o Senhor, como diz o autor aos Hebreus. Então, eu diria a você que Deus abençoe a você, a sua casa, e que você possa entrar pela porta estreita através da mediação de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Que Ele o abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém.